Tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello de Biologia e na nossa aula de hoje nós vamos falar de dois temas importantes da biologia, a sistemática e a taxonomia, que são assuntos relativamente grandes, por isso são duas aulas sobre esse mesmo tema, ok? Bem, mas para a gente entender um pouco melhor o que é sistemática, o que é taxonomia, nós vamos primeiro conceituar. Veja só, sistemática ou classificação biológica é o ramo da biologia que estuda toda a diversidade dos seres vivos, ou seja, toda a biodiversidade. Então, todos os seres vivos do planeta são estudados pela sistemática. Porém, quando estudamos os seres vivos, é necessário que a gente primeiro identifique se é ou não um ser vivo. Então, quando você encontra algo, você tem que primeiro saber se é ou não uma forma de vida. Uma vez sendo uma forma de vida, esse ser vivo, quer dizer, uma vez identificado algo como um ser vivo, esse ser vivo tem que ser classificado. Tá, tem vida, mas é o quê? É um vírus, é uma bactéria, é um protozoário, é um animal ou uma planta? Então a taxonomia, ela identifica e classifica os seres vivos. E mais, a taxonomia também vai nomear esse ser vivo. E tudo isso usando que critério? O critério de grau de parentesco. Então, nós usamos esse grau de parentesco evolutivo entre as espécies para classificar e nomear cada uma dessas espécies. Na hora de nomear as espécies, existem regras específicas que nós vamos falar posteriormente. Veja, então, qual a função da taxonomia, qual a importância da taxonomia? Veja que no nosso planeta existem mais de 4.000 idiomas diferentes. Né? Então, você imagina a confusão que existia antes, né, com nomes populares dos seres vivos. Né? Então, antigamente, os seres vivos eles só eram conhecidos por nomes populares, de acordo com o idioma. E aí isso fazia com que cada ser vivo tivesse um nome diferente de acordo com o idioma, de acordo com o país. O cachorro, né, no português, cão ou cachorro, no inglês, dog. O gato, cat, né, no inglês, gato no português. Então, a partir da taxonomia, houve a padronização dos nomes das espécies, né, numa linguagem universal. Então, por exemplo, cachorro, né, em qualquer parte do planeta, né, é conhecido como canes familiares. Se você for para o Japão, se você falar lá, escrever canes familiares, qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo em biologia vai saber que você está falando do cachorro. Né? Panthera tigris é o nome científico, por exemplo, do tigre. Né? Panthera onca é o nome científico da onça. Então, cada espécie acaba tendo esse nome científico que é universal. Você vê, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem prático do que acontece com um mosquito que é bem comum nas nossas casas, tem hábito noturno e se alimenta de sangue. A gente chama aqui de carapanã. Né? O carapanã é assim chamado na região norte. Na região nordeste já chamamos esse mesmo mosquito de quê? De muriçoca. E lá no sul e sudeste ele já é chamado de pernilongo. Porém, Culex fatigans é o nome científico do carapanã. Agora você imagina quantos nomes populares o carapanã tem, né, no mundo todo. Então, a taxonomia ela vem a padronizar, né, esse nome científico. Uma outra função da importância, melhor falando, da taxonomia é facilitar o estudo dos seres vivos a partir do momento que a taxonomia classifica os seres vivos em categorias taxonômicas. Categorias taxonômicas, ou simplesmente taxos, são grupos de organismos de acordo com o grau de semelhança, de acordo com o parentesco. Existem categorias maiores, taxons maiores, onde a semelhança é mínima, e taxos menores, onde a semelhança é máxima. Só como exemplo, o reino. O reino é uma categoria grande, que envolve uma grande quantidade de seres vivos, mas com semelhanças mínimas. O reino animal, por exemplo, né, você observa que nós somos do reino animal, assim como uma água-viva ou uma esponja também é um animal, embora sejamos bem diferentes. Mas é por quê? Porque no reino animal as semelhanças são mínimas. Tá? Aí eu pego esse reino e vou dividir numa categoria menor, onde eu já tenho seres mais parecidos, com mais afinidade. Então, enquanto nós e as esponjas somos do mesmo reino, que é o reino animal, a esponja já é do reino, já é do filo dos poríferos, enquanto que nós já somos do filo dos cordados. Filo é uma outra categoria, um outro táxon, mas um táxon menor,
onde eu já vou encontrar seres com maiores semelhanças. Então, por exemplo, no nosso filo cordados, vão estar, além de nós, todos os mamíferos, também vamos encontrar peixes, anfíbios, répteis, aves, todos aqueles animais que têm caixa craniana e coluna vertebral está no mesmo filo. Então nós somos muito mais parecidos, né, semelhantes com um sapo do que com uma esponja. Né? Então a semelhança nossa é maior com o sapo do que com a esponja, por isso estamos no mesmo filo. Ok? Bem, mas quais os critérios que nós usamos para classificar os seres vivos? Basicamente são três esses critérios: número de células, tipo de célula e a forma de nutrição. Número de células, todo mundo lembra, né? Os seres podem ter uma ou várias células, uni ou pluricelulares. Né? Agora, esse tipo de célula pode ser de dois grupos: as células procariotas e eucariotas. Veja, pró quer dizer primitivo, cário quer dizer núcleo. Célula procariota é uma célula primitiva porque ela não tem núcleo ainda. Você lembra que toda célula tem três partes fundamentais: membrana, citoplasma, núcleo. Porém, a célula procariota não tem núcleo. A célula eucariota já tem. Eu quer dizer presença, verdadeiro. Cário quer dizer núcleo. É aquela célula que já tem a presença de um núcleo verdadeiro. Agora, quanto à nutrição, os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que é a nutrição, pessoal? É a forma como nós obtemos o alimento. Auto quer dizer próprio, trófos, alimento. Quer dizer, organismos autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. É o caso das plantas e das algas que fazem fotossíntese. Usando energia luminosa, a água e o gás carbônico do ambiente, eles produzem o seu próprio alimento. Nós não temos essa capacidade. Ou seja, o nosso alimento ele deve vir de outros organismos, de organismos diferentes de nós. Hétero quer dizer diferente. Então, nós somos organismos heterótrofos. Você vê nessa imagem os organismos que só têm uma célula, né? Os organismos unicelulares. Todas as bactérias e protozoários são unicelulares. Algas e fungos, alguns também só têm uma célula. É o caso das leveduras, né? E aqui de algumas algas unicelulares, como as euglenas, por exemplo. Agora você já vê os organismos pluricelulares. Perceba como algas e fungos estão aí também, porque algas e fungos podem ser uni ou pluri. Né? Aquelas algas e fungos macroscópicos normalmente são seres, né, pluricelulares. Plantas e animais são pluricelulares. Plantas e animais sempre pluri. Bactérias e protozoários sempre uni. Fungos e algas podem ser uni ou pluri. Veja aqui a estrutura da célula. Né? Você percebe duas células eucariotas, né? À esquerda uma célula animal, à direita e acima a célula vegetal. Veja que você percebe nitidamente a presença do núcleo nessa célula. A célula de baixo é uma bactéria, é uma célula procariota. Veja que não existe nessa célula um núcleo organizado, por isso é uma célula procariota. Bem, o primeiro indivíduo, né, o primeiro cientista, o primeiro biólogo a classificar os seres vivos em reinos foi Whittaker, em 1969. E, na ocasião, ele divide os seres vivos em 5 grandes reinos. O reino Monera, onde estavam todas as bactérias; o reino protista, onde tinham algas e protozoários; o reino vegetal, onde tinham as plantas e algumas algas, as algas pluricelulares; o reino animal e o reino fungi. Porém, essa classificação de Whittaker ela foi adaptada. Né? Então, na década de 80, duas biólogas norte-americanas elas acabaram classificando os seres vivos de uma forma diferente. Isso porque, em 1977, Weise e Fox, dois cientistas, eles começaram a criar, na verdade, eles criaram um sistema de classificação baseado principalmente nos aspectos evolutivos, ou seja, na análise filogenética, filoafinidade, através da afinidade genética, comparando sequências de RNA ribossômico de organismos diferentes. O RNA é um ácido nucleico que também serve de parâmetro genético entre as espécies. Todos nós temos RNA ribossômico, né? Porém, esse RNA ribossômico ele apresenta-se de forma diferente, com combinações diferentes. E Weise ele passa a classificar os seres vivos de acordo com a afinidade, com a semelhança entre o RNA ribossômico. E aí, com essa nova proposta de classificação, os organismos passam a ser subdivididos em domínios, ou seja, naquela época
de 1969, o Iteiki ele cria como categoria máxima, a maior categoria, o reino. Seria a maior categoria. Mas aí, a partir de 77, o Waze ele percebe que essa categoria reino ela já não é mais suficiente. Tem que haver uma categoria acima do reino, que é o super reino ou domínio. E dessa forma ele cria 3 domínios ou 3 super reinos. E aí acrescenta mais um reino. Né? Então esses 3 domínios eles vão conter 6 reinos. Ou seja, a partir daí a maior categoria passa a ser o domínio e não mais o reino. E os reinos passam a ser 6 no lugar de 5. E aí vamos observar que esses 3 domínios são divididos em o domínio árquea, o domínio bactéria e o domínio eucária. Mas, professor, o que seria isso? O que são árqueas? Nunca ouviu falar? Veja bem, árqueas, na verdade, eram bactérias, eram grupos de bactérias conhecidas como arqueobactérias, arqueo antigo. Então, os biólogos, quando encontraram essas bactérias, acharam que essas bactérias seriam as mais antigas bactérias que surgiram no nosso planeta. E aí deram o nome de arqueobactérias. Recentemente, percebeu-se que as arqueobactérias não são as bactérias mais antigas, não, mas o nome continuou. E aí, através da análise do RNA ribossômico, geneticistas perceberam que as árqueas, né, elas têm um RNA ribossômico bem diferente das demais bactérias. Daí porque, a partir desse momento, eles resolvem não mais chamar esses seres de bactérias. Então, sai o nome arqueobactéria e fica apenas o nome árquea, um grupo à parte das bactérias. Mas tanto árqueas como bactérias são procariontes, só que agora em domínios diferentes. O domínio árquea e o domínio bactéria. E o outro domínio seria o domínio dos eucariotos. Todos os eucariotos vão estar inclusos no domínio eucária. Beleza? Bem, esses 3 domínios, eles vão conter os 6 reinos que eu falei agora para vocês. Vamos ver quais são esses reinos e as suas principais características. O reino árquea, onde vão estar as árqueas, aquelas antigas bactérias, que são seres unicelulares e procariontes, que vivem normalmente em locais inóspitos, como mar com muito sal, o caso do Mar Morto. Né? O Mar Morto foi assim denominado porque pensava-se que não existia vida. Né? Porém, para surpresa dos biólogos, eles conseguiram encontrar formas de vida no Mar Morto. E quem são esses seres que conseguem ver com alta salinidade? As árqueas. Né? As árqueas também vivem nas fontes termais, né? Com uma temperatura de 80 graus Celsius. As fontes termais contêm água que vem lá do fundo, né? Do centro da Terra. Uma água com alta temperatura, 80, 90 graus Celsius. Era impensado sugerir que em uma temperatura de 80 a 90 graus, algum ser vivo pudesse, na verdade, resistir. E eles encontraram lá as árqueas. Então, as árqueas elas não vivem em locais comuns. Elas vivem em locais inóspitos, né? E são muito resistentes a essas adversidades. As bactérias, veja, as bactérias elas são muito mais comuns e vivem no solo, na água, no ar. No nosso próprio corpo existem várias bactérias. Bem, as bactérias elas formam um reino à parte. O reino árquea, onde eu tenho apenas as árqueas, e o reino bactéria, onde eu tenho apenas as bactérias. Se você perceber, elas são muito parecidas. Ambas são unicelulares procariontes e podem ser autótrofas ou heterótrofas. Pessoal, por que não fica no mesmo reino? Não fica melhor para a gente? Ficaria. O problema é que a diferença entre eles, né, árqueas e bactérias, não está na forma, na morfologia, mas sim na genética. Geneticamente são diferentes, exatamente por isso eles são separados. No reino protista, eu vou encontrar protozoários e algas, que podem ser uni ou pluricelulares. Né? Os protozoários são sempre uni. As algas podem ser uni ou pluri. São todos eucariontes, agora podem ser autótrofos ou heterótrofos. Protozoários são heterótrofos e as algas são autótrofas. Ok? Veja que a partir do reino protista, todo mundo já é eucarionte, pertencente então àquele grande domínio que é o domínio eucária. No reino fungi, como já está dizendo, né, nós temos os fungos. Tá? Os fungos eles são organismos que podem ser uni- ou pluricelulares, eucariontes, tá? Heterótrofos por absorção. Eles absorvem os alimentos depois de já terem digerido esse alimento. Os fungos não digerem o alimento dentro do seu corpo, mas sim fora. Ele digere primeiro, ele joga para fora enzimas digestórias. Depois que esse alimento já está digerido, eles absorvem o alimento.
então eles têm uma digestão extracorpórea, eles absorvem alimento. As plantas, elas são pluricelulares e eucariontes e são autótrofas, produzem o seu próprio alimento. Os animais são muito parecidos com plantas. A grande diferença entre animal e planta é que elas são autótrofas e nós somos heterótrofos. Veja só, os animais, reino animalia ou metazoa, onde encontramos os animais, você vai observar seres pluricelulares, eucariontes, né, heterótrofos por ingestão. Olha a diferença, né? Os fungos são heterótrofos por absorção. Nós ingerimos o alimento para digerir esse alimento dentro de nós. Portanto, a nossa digestão é intracorpórea. Somos heterótrofos por ingestão. Aqui você vê nessa animação, né? Você percebe aí os 6 grandes reinos, né? Que são o reino Arquea, o reino Bactéria, Protista, Fungi, Plantas e o reino Animalia. Aqui você observa mais uma vez cada um desses reinos com as suas principais características que nós acabamos de comentar. Essa é a árvore filogenética universal, aquela árvore onde mostra a origem de cada um dos seres vivos. Veja que todos os seres vivos atuais, todos esses seres vivos que estão na extremidade são seres atuais. Mas todos nós viemos de um tronco único, de um ancestral comum universal. No inglês ele é chamado de LUCA, o ancestral comum universal. Ele é comum a todos nós. Ele ainda não foi encontrado, mas provavelmente foi o primeiro ser vivo que surgiu no nosso planeta e a partir daí todos nós derivamos. Veja que quem surgiu diretamente desse organismo, né, inicialmente universal, foram as bactérias. Então, provavelmente o LUCA, o nosso ancestral mais antigo, ele formou primeiro as bactérias. Depois vieram então as árqueas e posteriormente os eucariontes. Veja que nós, eucariontes, estamos mais próximos das árqueas do que das bactérias, né? Aqui você observa os 3 domínios: domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Beleza? No domínio bactéria, o reino bactéria. No domínio árquea, o reino árquea. No domínio eucária, 4 reinos, né? Quais são eles? Protista, fungi, animal e vegetal. Aqui você vê mais uma vez a árvore da vida, mostrando que o LUCA ele deu origem a 2 grandes grupos. Inicialmente ele formou as bactérias, mas também o LUCA acabou formando um outro grupo que posteriormente foi formando as árqueas e os eucariotos. Ok? Então veja, nessa aula de hoje nós percebemos que os seres vivos, eles, primeiro, precisam ser identificados, classificados e nomeados. E que a taxonomia cria esses critérios de classificação. Bem, mas que critérios são esses? Que regras são essas que nós temos que usar para classificar e nomear as espécies? Esse é o assunto da nossa próxima aula, ok? Eu espero que vocês não percam esse próximo assunto, essa nossa próxima aula, e que nós estejamos juntos, né, na nossa próxima aula, para que possamos, então, entender melhor a taxonomia. Ok, galera? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.